Olá, o meu nome é Gabriel Dimas, eu sou pastor adventista e sejam muito bem-vindos à série de comentários e leitura sobre o livro de Esther. E hoje falaremos a respeito do capítulo 9. O teólogo inglês Adam Clarke disse o seguinte: não existe ninguém pequeno demais que Deus não possa exaltar e ninguém grande demais que Deus não possa derrubar. Dia 13 do mês de Adar, do ano 473 a.C. Para uma parte da população do Império Persa, este foi um dia antecedido por festas e boa expectativa. Para outra parte, a antissemita que rejubilou quando se promulgou o primeiro decreto do rei Assuero, momentos de desesperança e maus presságios antecederam aquela data. É certo que alguns dentre os povos não-judeus que viviam nos domínios do império se converteram à religião judaica, numa atitude piedosa ou somente estratégica para escapar à matança. Esses poderiam voltar a ser pagãos no dia 15 do mesmo mês, já que o momento da vingança judia fora prorrogado para mais um dia. Contudo, naquele fatídico dia, não houve talvez quem não se arrependesse por ter desejado mal ao povo de Deus. Não houve aquele que ficou sem reconhecer a superioridade do Deus eterno no providenciar de tal escape para os seus filhos. O nome do Senhor foi exaltado entre os seus, ao passo que foi motivo de temor entre os opositores. Mordecai, por meio de uma carta, criou a festa de Purim. Esta palavra, que significa sortes, está ligada à palavra hebraica puro, que significa cesta, o que é uma referência ao recipiente onde se colocavam as sortes. Com base nessas circunstâncias, somando ao fato de que na data em que o povo judeu deveria ser destruído, tornou-se o destruidor, a festa veio a se chamar Purim. Esta festa de 2 dias, marcada por banquetes e compartilhamento de alimentos aos necessitados, serviria para relembrar a bondade de Deus que opera através de certo número de circunstâncias para proteger o seu povo da extinção. Os judeus obedeceram à carta sobre a festa de Purim, enviada por Mordecai, e assim a festa começou a ser anualmente observada. Quanto ao destino de Amã e de toda a sua casa, não há formas de haver sido mais trágico. Aqueles a quem ele odiava se tornaram verdadeiros senhores daquela terra, pelo menos naquela geração. E quando o verso 24 relembra o intento do ex-grão-vizir de destruir os judeus, é utilizada a palavra hebraica rumam, que literalmente significa esmagar. De maneira curiosa, esta palavra se parece muito com o nome Amã, o qual foi esmagado assim como desejou que ocorresse com o povo eleito do Senhor. Não há dúvidas que Deus trabalha por seu povo. Ele se empenha na manutenção do bem-estar daqueles que aceitam o convite de se submeter ao seu senhorio. Foi assim naquele tempo, é assim neste tempo, e assim permanecerá sendo, pois Ele mesmo prometeu estar conosco todos os dias. E você, crê nesta palavra? Fiquemos agora com a leitura do capítulo 9, feita por Sueli Ferraz. O livro de Esther, capítulo 9. A vitória dos judeus. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades em todas as províncias do rei Assuero para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia lhe resistir-lhes, pois todos os povos estavam com medo deles.
e todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio. Sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidade de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsadata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arisai, Arisai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora, diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este será concedido a você. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei ordenou para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos bens deles. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram, e fizeram dessa data um dia de festa e alegria. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dia, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas de todos os judeus de todas as províncias do rei Assuero, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorasse o 14º e o 15º dia do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho de Agagita, Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur. Considerando tudo o que estava escrito nesta carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido,
Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração, em cada província, em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então a rainha Ester, filha de Abial, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Assuero, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando que os dias do Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos livros e nos registros.